Olá, sou a Helenilda do canal Lenartes Crochê, tá? Tenho também um outro canal, Helenilda Freire, que é o meu nome. E quero dizer para vocês assim que hoje eu quero falar para vocês de um probleminha de saúde, né? Que atrapalha muito a vida das crocheteiras, né? Ou dos crocheteiros. Eu, eu faço crochê, gosto de fazer crochê, mas eu fui diagnosticada com a fibromialgia e eu quero dizer para vocês que é uma doençazinha que nos paralisa. É uma doença que você tem que lutar dia após dia para não se entregar, tá? Então, é complicado a gente tá falando, né, de uma doença quando a gente não tem o conhecimento científico dela. Mas, por experiência, né, a gente pode estar falando algumas coisas. Eu tenho mais ou menos uns 9 anos que eu descobri que eu tinha, embora eu já tivesse essa doença há muitos anos e não sabia o que era, porque eu ia ao médico, fui várias vezes ao ortopedista e eles me diziam assim que não entendia as dores que eu reclamava em relação aos exames radiológicos, né? Os resultados que eles obtinham não justificava. Então eu meio que aprendi a conviver com aquilo. Toda vez que eu ia era a mesma conversa. Até que eu cheguei a um determinado momento da minha vida em que as coisas não estavam dando muito certo, minha vida estava meio bagunçada e eu tive uma crise muito forte de dores e cansaço. Então, eu não conseguia fazer as minhas coisas do dia a dia, limpar minha casa, por exemplo, que eu sentia muita dor. Então, foi aí que eu procurei um reumatologista e lá eu descobri, né, que eu tenho a fibromialgia. No entanto, junto com esse diagnóstico veio algumas mudanças de hábito, porque eu fazia tudo em casa, né? Lavava, cozinhava, limpava e trabalhava fora. Então, é uma jornada muito dura, vamos dizer assim, uma jornada muito puxada para quem tem a saúde perfeita. Imagine quem já tem um certo problema de saúde. Diante dessa situação, eu decidi tomar algumas atitudes. Então eu mudei um pouco meu estilo de vida. Comecei a fazer as coisas no meu tempo, limpar a casa quando eu estava bem, quando eu não estava eu não limpava, fazia só a limpeza superficial, banheiro, cozinha. Faxina eu não dava porque eu não conseguia. Aí ia fazendo por etapas. Fazia um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho depois, mas eu ficava com muita dor, o tempo todo. Eu tinha que fazer alguma coisa num período e no outro dia ia trabalhar com sono, porque eu não dormia bem, cansada, com o corpo dolorido, tudo doendo. Então, eu comecei a correr atrás de algumas coisas para melhorar o meu estilo de vida. E nessa corrida por melhorar o meu estilo de vida, eu pedi para trabalhar à noite, no período da noite, porque eu trabalhava 8 horas por dia e os trabalhos acumulavam para o final de semana. E aí no final de semana eu não dava conta. Então, eu comecei a trabalhar à noite. Como eu sou servidora pública,
Eu conversei com algumas pessoas e elas me ouviram, elas me ouviram e me deram essa oportunidade de estar trabalhando no período da noite. Por que trabalhar à noite? Porque como eu não conseguia dormir bem, pela manhã eu tinha que levantar cedo para ir para o trabalho e eu passava uma noite quase que sem dormir. Então, quando eu chegava lá no trabalho, eu não rendia. Eu sentia dor o tempo todo, eu reclamava o tempo todo, e aquilo estava ficando chato, os colegas não gostam, ninguém gosta de estar com uma pessoa próxima, toda hora reclamando de dor, que está com isso, que está com aquilo. Então, eu acordava mais cedo por conta dessa situação e passava o dia todo cansada, aí vinha para casa à noite, eu não conseguia dormir, porque eu continuava cansada, passava outra noite mal, e assim era a minha vida. Então, depois que eu passei a trabalhar à noite, eu diminuí a carga horária, porque eu passei a trabalhar 6 horas por dia, e eu tinha tempo de fazer algumas coisas pela manhã, à tarde eu descansava um período, e às 16 horas eu ia para o trabalho, e retornava às 10. Então, quando eu chegava em casa, eu não tinha mais que lavar, passar, cozinhar. Tomava banho e ia dormir, deitar. Então, pela manhã, se eu não dormisse bem, eu dormia até mais tarde. Então, isso me deu uma certa qualidade de vida, no sentido de sono, né? Porque às vezes, pela manhã, de 4 horas em diante, era que o sono realmente vinha, né? E quem tem fibromialgia tem esse diferencial. Às vezes você não dorme bem à noite. E aí pela manhã, você dormindo mais um pouquinho já dá uma melhorada, né? Então essa foi a primeira coisa primeira atitude que eu tomei para melhorar a minha vida. Eu vou trazer mais alguma coisa no próximo vídeo falando ainda de fibromialgia para vocês. Um beijo, fique com Deus.